No Finistamp em um minuto de hoje falaremos sobre implante de silicone. Mesmo sendo uma cirurgia tão difundida em que as pacientes chegam ao consultório com muitas informações, sabendo já tamanhos, formas e tipo de cirurgia que querem fazer, algumas dúvidas sempre existem e é isso que a gente vai tentar responder nesse programa. Qual é a principal dúvida? Não existe a dúvida quanto à idade mínima de se colocar um silicone, porque hoje em dia as mães estão trazendo as filhas para colocar o silicone e às vezes são pacientes muito jovens, até com 15 anos. E daí pode fazer? A gente sempre recomenda que a pessoa tenha um desenvolvimento pleno da mama. O ideal seria com 18 anos. Mas após 1 ano, 2 de ter menstruado a primeira vez, já é possível a gente colocar um silicone. Então a gente avalia muito o perfil psicológico da paciente, se ela tem indicação, se ela está atrapalhando a vida dela. A gente pode colocar em pacientes mais jovens, mas sempre o ideal é aguardar os 18 anos. E para aquelas mulheres que desejam ser mães? Isso vai depender da idade que a paciente está. Se ela pretende ser mãe dentro de 1 ano, 2 anos, o ideal é ela aguardar, ter o seu filho e após corrigir a sua mama. Caso contrário, se esse tempo for longo, 3 anos, 4 anos ou 5 anos, o ideal é que ela corrija a sua mama, já põe um volume na mama e ela vai conseguir, depois de ter filhos, um resultado mais a longo prazo. Porque o silicone, quando colocado na mama, o corpo forma um invólucro em volta desse silicone e sustenta um pouco mais a mama por mais tempo. Então ela vai ficar com volume de mama, que provavelmente depois de ter filho vai ser só o silicone, que a mama diminui, a gente sabe, mas por um período maior com um resultado bom. Caso contrário, se ela já teve seu filho, a mama já diminuiu de tamanho, ela já ficou com sobra de pele, ela vai corrigir sua mama de uma vez só, tendo resultado muito bom após ter filhos. E ainda existe aquela dúvida se a prótese de silicone atrapalha a amamentação? A prótese de silicone ela é colocada atrás da glândula ou atrás do músculo, então ela não interfere em nada na amamentação. A mama fica toda na frente do silicone, funciona, amamenta de forma natural, igual como se não tivesse. E tu tá cheia de exemplos aqui, né? Aqui a gente tem várias formas e marcas de silicone. A gente tem a perfil super alto, a perfil alto e essas são todas texturizadas e essa também é texturizada. Essa aqui já é uma prótese de perfil anatômico. Ela tem a parte superior mais baixinha e a inferior com maior volume. Ela é indicada para pacientes muito magras e querem um resultado mais discreto. Pois é, isso que eu ia te perguntar, como é que se define o tamanho ou o tipo de prótese que deve ser utilizado por paciente? O tipo de prótese ele vai ser decidido com a paciente e de acordo com o médico. Normalmente, a prótese mais utilizada é a perfil redondo, é a prótese redonda, que ela preenche todos os polos da mama. Porque normalmente o que acontece? A gente tem um menor preenchimento da parte superior da mama, isto é, a gente quer um volume no colo da mama. E essa prótese ela não dá esse volume. Quem vai dar o volume é a prótese redonda. Giovana, tem se falado muito em próteses que podem vazar. Antigamente se via isso bastante. E hoje em dia, como é que está essa questão de vazamentos? As próteses elas são cobertas com 3 camadas de revestimento. Então elas são muito modernas, muito bem feitas. E o conteúdo interno da prótese é um gel médico chamado coesivo. Isto é, ele não escorre. Mesmo que a gente fure a prótese, esse gel ele não vai escorrer, porque ele é todo juntinho, como se fosse uma gelatina. E de quanto em quanto tempo precisa trocar essa prótese? A prótese ela tem um tempo de validade, entre aspas, de 10 anos. Quando a paciente chegar com 10 anos, a gente reavalia. Ela estando bem, não tendo sintomas, não tendo complicações, ela pode ficar mais tempo com esse silicone. Ela só vai trocar o silicone caso ela tenha alguma contratura capsular, alguma complicação com esse silicone. E a prótese de silicone ela não impede nenhum exame? A prótese de silicone não impede nenhum exame, pode ser feita a ecografia, mamografia e ressonância magnética. Quando é feita a mamografia, é feita só uma manobra chamada de Eklam, que a gente empurra a prótese para o lado para poder ver todas as áreas da mama. Outra preocupação das mulheres é quanto ao câncer de mama. Hoje em dia, já no pré-operatório, nós pedimos exames de imagem de mama a partir dos 30 anos, o que antigamente era só a partir dos 40 anos, porque tem aparecido câncer de mama cada vez em pacientes mais jovens.
Então, com essa prevenção, a paciente já põe o seu silicone e fica tranquila durante um período, sabendo que sua mama não tinha nenhuma lesão prévia. A partir daí, ela vai seguir fazendo seus exames de rotina, acompanhamento com a ginecologista, conforme a necessidade de cada caso, história familiar ou algum outro fibroadenoma, alguma doença prévia que ela tenha. É importante ressaltar que com a colocação do silicone, cada paciente apresenta um tipo de resultado, que vai depender do tipo de pele, da posição do mamilo, do tamanho da areola, várias diferenças entre as pacientes. Os resultados variam conforme esse formato de corpo. Então, assim, não é para todo mundo que se consegue um resultado igual. Por exemplo, se eu colocar aí uma pessoa que é mais baixinha que eu, mais gordinha que eu, vier e pedir o mesmo tamanho, a mesma prótese, o efeito nela não vai ter nada a ver com o efeito que eu tive, certo? Com certeza. Às vezes a gente pega uma paciente que coloca um volume de, por exemplo, 195 ml, fica com o peito muito projetado e muito aparente. Já uma paciente maior que coloca uma prótese de 400, por exemplo, fica com um resultado super natural. Então, essa indicação de volume deve ser feita pelo médico, orientada sempre pelo médico. E a paciente, ela opta entre um volume maior ou menor, ela vai variar entre as opções que o médico lhe apresentar. Qual é a menor de todas? Qual é o volume menor? Hoje em dia, as menores próteses que se usam é em torno de 200, 220. E a maior? A maior em torno de 500, claro que tem aqueles exageros, mas assim a maior que se usa normalmente em consultório é 500 ml.